Oba, hoje tem estreia por aqui, Varão, a vinhetinha nova. Opa! Olhar Clínico, com o Dr. Jean Gorenstein. Uma alegria receber o Dr. Jean Gorenstein aqui na Band News FM, sempre às terças-feiras, participando aqui do Band News Station, falando um pouco sobre a saúde. E claro, doutor Jean, nesse primeiro papo a gente vai continuar falando sobre o coronavírus, infelizmente com os números crescendo em áreas onde até pouco tempo atrás não tínhamos tantos casos. O interior do país, aqui nos Estados Unidos também está vendo essa realidade, em estados considerados mais tranquilos, na Flórida, na Califórnia, no Texas. Doutor Jean, mais uma vez, muito obrigado por atender a esse convite da Band News FM. Seja bem-vindo. Eu queria ouvi-lo sobre essa situação, se são casos específicos, se de fato se trata de uma realidade de pessoas que migraram de um espaço para outro. Bom dia para o senhor, doutor Jean. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Carla. Bom dia a todos os ouvintes da Band News. É um prazer poder estar aqui, a gente dividir um pouquinho mais dessas informações, infelizmente cada vez mais trazendo números que a gente gostaria que fossem diferentes. E você falou uma coisa muito interessante. O que a gente tem visto que, se a gente pensar em Brasil, nós temos 83% dos municípios brasileiros têm pelo menos um caso diagnosticado de Covid-19. Só que nós temos ainda 20% deles ainda em aceleração. Portanto, quer dizer que de cada 5 estados, um está ainda acelerando. A pior situação acaba sendo na região norte, que a gente tem 40% daqueles municípios da região norte, dos estados que fazem parte, mas especialmente dos municípios, que estão em plena aceleração. Só 11 em desaceleração. O que quer dizer? Quer dizer que as políticas que têm sido traçadas ainda são políticas muito pífias. Por outro lado, nós estamos começando a ter uma situação de novos casos, especialmente na região sul. Para se ter uma ideia, na região sul do país, nós temos 8% dos municípios que ainda aceleram. E 67% ainda estão em fases iniciais, portanto, com novos casos. Isso quer dizer o quê? Que o Brasil tem ampliado o número de casos da região norte, da região sul, e interiorando principalmente naqueles municípios, e aí vem a preocupação, em municípios que muitas vezes sequer têm a presença de unidades de terapia intensiva. Ou seja, à medida que eu vou aumentando o número de casos, aumentando a chance de casos graves, concomitantemente eu exijo que essas pessoas acabem indo para as unidades de terapia intensiva em regiões que talvez não tenha suporte. Isso seguramente vai impactar no número de mortes total, não só do Estado, como do próprio país. Doutor Jean, a gente está vendo alguns casos, desculpa, Carla, rapidinho, Imagina. Depois eu juro que eu deixo você fazer a pergunta. Que isso? A gente está vendo alguns casos em que os governantes estão dando um passo atrás. Né? O pessoal vai lá, abriu tudo e tal, viu que o bicho pegou, os números subiram. Isso está acontecendo não só aí no Brasil, tá? Só para deixar claro, minha gente, aqui nos Estados Unidos a mesma situação. Em Houston, no Texas, o pessoal abriu tudo, os números subiram, agora o pessoal está fechando tudo. Adianta esse processo ser feito sanfona, doutor, ou a vaca já foi para o brejo? É importante a gente lembrar que existem planos faseados de flexibilização, que elas são lentas, graduais e progressivas. O que tem acontecido é que, infelizmente, por um lado, um ou outro gestor público acaba abrindo todos os pontos comerciais, incluindo lanchonetes, incluindo restaurantes, e com isso tendo que retornar nessas fases, como aconteceram em dois municípios no estado de São Paulo, que recuaram da zona laranja para a zona vermelha. Voltaram, portanto, para a quarentena. Mas a gente tem um outro lado. A gente também tem muitas situações da própria população não respeitar essa flexibilização. A gente entende que a população está cansada de ficar em casa. A gente sempre justificou que nós vivemos num país em que a informalidade faz com que as pessoas acabem sobrevivendo com o seu trabalho. Isso é muito claro. Porém, quando abriu, por exemplo, semana passada, o comércio em São Paulo, nitidamente as pessoas não saíram só para trabalhar. Muitas pessoas saíram para as compras. Mercado informal
como os ambulantes em ruas centrais de São Paulo ficaram absolutamente aglomeradas. Portanto, não eram só as pessoas que estavam ali para trabalhar. Então, esse é um cenário que acaba havendo risco e a gente só vai ter nitidamente o número de casos aumentados em 2 semanas. Por que eu vou ter em 2 semanas? Porque as pessoas se contaminam hoje, se infectam hoje e progressivamente tendem a apresentar sintomas no 3º, 7º dia, com gravidade que vai acontecer no 10º, 12º dia. É aí que eu tenho uma lotação aumentada no meu sistema de saúde, especialmente nas UTIs. Quando existe, então, essa análise estatística dos dados, do número de casos novos, no número de UTIs que passam a ser comprometidas, as autoridades aí sim vão avaliar e dizer, puxa vida, pessoal, ó, não temos como flexibilizar, vamos ter que recuar ou talvez estacionar. E na melhor das hipóteses, se houverem situações e condições, progredir nas fases. Só para se ter uma ideia, mesmo no norte, a gente falou de 40% de regiões que aceleram, mas 11% de regiões desaceleram. Se a gente pensar, por exemplo, em São Paulo, nós tivemos 139 dos 645 municípios, 139 deles, 23% que estão acelerando ainda, ou seja, não estão segurando o número de casos, mas 13% estão desacelerando, estão fazendo um bom trabalho junto com as suas prefeituras, junto com a população, trocando, sendo uma responsabilidade absolutamente solidária das partes para que a gente consiga flexibilizar de uma forma muito tranquila e, mais do que tranquila, segura para todos. Doutora, o que eu queria pedir era uma palavra do senhor para essa pessoa, que o senhor citou muito bem, está cansada de fazer isolamento social, está cansada da quarentena, está a fim de ir para a rua, está a fim de cortar o cabelo. Eu queria que o senhor dissesse se ainda, de fato, esse isolamento é muito necessário. E aí eu acrescento na nossa conversa uma publicação na revista Nature, revista científica, feita por um grupo de pesquisadores, que sugere o seguinte, que pessoas assintomáticas com coronavírus podem ter uma resposta imune mais fraca, o que sugere que aquela ideia do passaporte imunológico, que a pessoa pegou uma vez e não pega mais, isso também é questionado hoje em dia a partir desse estudo, né? Se a pessoa assintomática ela tem uma capacidade de reprodução do vírus, dos anticorpos, na verdade, né, no próprio corpo, menor e ela pode eventualmente voltar a se contaminar. Queria ouvir o senhor a respeito disso e queria que o senhor passasse essa mensagem para as pessoas que estão cansadas da quarentena. Primeiro eu vou responder a tua segunda pergunta, daí a gente volta para a primeira. Nessa segunda pergunta, que é a questão da imunidade, primeiro a gente tem que lembrar o seguinte, o que mais nos preocupa, que a gente sempre fala, são os portadores que a gente chama assintomáticos. São aqueles indivíduos que têm vírus, mas não têm sintoma. Mas a gente divide esses dois indivíduos numa fase que a gente chama pré-sintomática. São aqueles que têm dor de garganta, já estão sintomáticos. Então, 24 horas, 48 horas antes dele começar a ter dor de garganta, nariz entupido, febre, esses indivíduos já podem estar infectando. Uma análise muito interessante aconteceu no primeiro caso que nós tivemos no Brasil, que era um empresário que, voltando da Itália, resolveu reunir a sua família num almoço. Ele não tinha sintomas e vai apresentar esses sintomas 24 horas depois desse encontro com todos. Só que dali saíram 3 pessoas que tiveram seu diagnóstico estabelecido. Portanto, ele estava numa fase pré-sintomática e ele já transmitia. Nós temos as pessoas que não desenvolvem sequer doenças mais importantes. Por quê? Porque eu tenho uma resposta que nós chamamos linfócitos T, que ele é capaz de clarear, destruir o vírus sem que esse vírus caia na corrente sanguínea. Portanto, esse quadro clínico dele é muito mais brando. Ele passa a ter uma febre baixa, um nariz que pode entupir, uma dorzinha de garganta e só. Portanto, se não vai para a corrente sanguínea, ele não estimula outros tipos de linfócitos que nós chamamos os linfócitos B. E aí não produzem anticorpos. Por isso que são pessoas que tiveram Covid, portanto manifestaram sintomas muito brandos, mas não desenvolveram imunidade
não desenvolveram anticorpos específicos. Então ficou muito claro essa questão. Esse estudo foi feito tanto em Singapura, tanto nos Estados Unidos, e revelou que esses grupos menos sintomáticos podem justificar uma menor produção de anticorpos. Por outro lado, vamos responder a primeira questão: o que a gente faz para as pessoas que vão sair? As pessoas já estão na rua, essa é a questão. E a gente tem que orientar que as pessoas então estejam indo com segurança. Vamos relembrar as 3 regras: é distanciamento social, é o uso de máscara e o álcool gel. E o uso da máscara de forma adequada. A gente está vendo as pessoas usando máscara no queixo, na boca, na testa. Ou seja, nós temos que entender que a máscara ela tem que vedar bem nariz e a boca. Nós temos que manter o distanciamento das pessoas. As pessoas estão se aglomerando, sim. Puxa, o transporte público. É importante que as autoridades também façam a sua parte? Tem que reavaliar. E os próprios empregadores. Não adianta ter turnos que todo mundo entre no determinado horário, o horário do rush para todo mundo entrar e sair. O resultado é que eu vou aglomerar as pessoas não só nas fábricas, mas dentro do transporte público. Então, dividir essas pessoas, disponibilizar. O município de São Paulo, de uma forma muito elegante, aumentou para 92% a sua frota. Mas ainda é pouco. Quer dizer, esse lado de cá dos empresários também tem que colaborar para a gente proteger a nossa população. Então, 2 coisas: usar horários alternativos para ter essa diminuição do contato entre as pessoas e as aglomerações, mas nunca esquecer aqueles 3 sinais que é uso de máscara, álcool gel e o distanciamento social. Dr. Jean Gorenstein, sempre com a gente às terças-feiras, esse horário aqui na Band News FM, no Band News Station. Dr. Jean, muito obrigado, até terça-feira que vem. E tomara que na semana que vem o senhor traga assim, descobriram a cura para o coronavírus, que é tanto a gente está aguardando. Um abraço, Dr. Jean, até a próxima. Um abraço, um grande abraço para vocês, foi um prazer. Abraço, bem-vindo, doutor.